Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vencer o desânimo espiritual? Ou como lidar com esse desânimo? Muitas pessoas passam por um período de desânimo espiritual e talvez você também está passando ou já passou por uma fase de desânimo espiritual. O que é o desânimo espiritual? O desânimo espiritual é uma falta de motivação espiritual. É quando você desanima, quando você está desmotivado espiritualmente. Você vive um dia após o outro, mas não tem mais aquela vontade de fazer as coisas de Deus, mas não tem mais aquela vontade, aquela emoção em querer fazer as coisas. Você faz simplesmente no modo automático. E muitas pessoas perguntam como é que faz para vencer esse desânimo espiritual. E eu vou te dar algumas dicas para você vencer, para você lidar com o desânimo espiritual na tua vida. Tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto para você vencer o desânimo espiritual é não parar. Você não pode parar de fazer as coisas espirituais ou as coisas de Deus, mesmo no meio do desânimo espiritual. Você vai continuar fazendo a obra de Deus, as coisas de Deus, mesmo estando desanimado. Porque quando nós estamos fazendo as coisas de uma forma constante, aquilo se torna na nossa vida um hábito. E quando nós fazemos um hábito, quando nós temos um hábito na nossa vida, então nós não será muito mais fácil de nós continuarmos a fazer aquilo. Com a vida espiritual do mesmo jeito. Quando a gente pega o hábito de orar, por exemplo, ou o hábito de ler a Bíblia todos os dias, ou o hábito de não faltar a algum culto, ou o hábito de fazer algo para Deus, de jejuar, de consagrar, de evangelizar, o hábito de fazer algo. Quando você pega o hábito, quando você cria um hábito, é muito mais difícil você largar aquilo, porque criou-se um hábito ali. Você é acostumado com aquilo, a fazer aquilo diariamente. E quando você não faz, você se sente estranho, é como se faltou algo no seu dia. Então, primeiro, não pare de fazer a obra, as coisas de Deus, as coisas espirituais, mesmo você estando desanimado. Esse é o primeiro ponto para você vencer o desânimo espiritual. Está desanimado? Não pare, continue a fazer as coisas de Deus e as coisas espirituais, mesmo desanimado mesmo. Faça pouquinho, uma coisa de cada vez, mas faça, não pare. Eu vou orar, eu vou continuar lendo, eu não estou com vontade, mas faça. Por quê? Porque o teu sacrifício, ele vai obter resultados. Quando você cria o hábito de algo, isso te ajuda muito a continuar fazendo aquilo, tá bom? Segundo ponto para você vencer o desânimo espiritual é constância. Você precisa ser constante naquilo que você está fazendo. É não parar de fazer. Quando nós começamos a fazer algo para Deus, a obra do Senhor, algo espiritual, nós nos deparamos com uma situação. E qual é essa situação? É que às vezes a gente começa algo e de repente a gente desanima e para de fazer aquilo. Então, no início é aquele pique, no início é aquela vontade toda e logo a vontade primeira passa e a gente para de fazer aquilo. Então, qual é o objetivo? É você vencer o cansaço espiritual, é você vencer o desânimo espiritual. Então, você precisa ter constância. Se você começou algo, continue e vá até o final. Até terminar. E mais uma vez, voltando ao primeiro ponto. Mesmo desanimando, mesmo você não estando com aquela vontade do início, mas continue indo até o final. Mais um ponto. Quer vencer o desânimo espiritual? Coloque metas na sua vida espiritual. Se você quer, por exemplo, ter um ano produtivo, isso vale para a vida espiritual e para outras coisas também. Quer ter um ano produtivo? Coloque metas na sua vida. Coloque objetivos na sua vida. Então, esse ano, o que é que eu quero para a minha vida espiritual?
Isso vale para a vida física também, vida financeira, familiar e tudo mais. O que é que eu quero? O que é que eu almejo? Qual é o meu objetivo? Então coloque isso em mente. Quando você tem um objetivo em mente, quando você procura se aperfeiçoar em algo, quando você procura ir além em alguma coisa, você não fica na mesmice, porque você tem um objetivo em mente. Então, não fique aquele negócio de vivendo somente um dia após o outro, vivendo apenas no automático. Tenha em mente um objetivo, uma meta espiritual. Esse ano eu desejo, eu quero orar mais. Esse ano eu quero ler tantos capítulos da Bíblia, ou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu quero isso na minha vida espiritual, esse ano eu quero aquilo. Então, um objetivo, uma meta vai fazer com que você se esforce e tenha um objetivo para chegar até lá. E quando você completar esse objetivo, trace outra meta, outro objetivo, ainda mais além. Então, sempre que você tem uma meta e um objetivo, você não desanima. É muito mais fácil você desanimar sem ter uma meta, um objetivo, do que você desanimar tendo um objetivo em mente. Então, quando começar o ano, ou agora mesmo, o ano já tem começado, coloque uma meta, trace um objetivo na sua vida. Eu quero fazer isso até o final do ano, eu quero fazer isso esse mês. Então, quando você conquista aquele objetivo espiritual, é uma vitória para a sua vida. Então, um objetivo em mente ajuda muito a você vencer o cansaço espiritual, ao desânimo espiritual, tá bom? Mais uma dica para você vencer o desânimo espiritual. Tire um tempo para você. Que é isso? Às vezes, na correria do dia a dia, no automático, como eu estou falando, naquela nossa rotina de sempre fazer as mesmas coisas, a gente vai desanimando. Porque no início tudo é bom, tudo é novidade, mas quando o tempo vai passando, a gente se acostuma, a gente se adapta com aquele hábito e a gente desanima. E o que é que a gente precisa fazer para vencer esse desânimo espiritual? Nós precisamos tirar um tempo para nós. Eu não estou dizendo que você vai tirar um tempo fora da igreja ou algo do tipo. Estou dizendo que tire um tempo para andar, para passear, para fazer algo diferente, juntamente com a sua família ou com amigos, ou até mesmo só. Mas tire um tempo para fazer algo diferente. Porque quando você vive uma vida dia após o outro, naquele modo automático, naquela rotina diária, você desanima. Mas quando você tira um tempo para você respirar, para você fazer algo diferente, para você fazer algo que às vezes não é nem grande coisa, você quando volta com as forças revigoradas, volta uma nova pessoa. Um grande exemplo que eu tenho na minha vida é quando a gente vai acampar. Quando a gente acampa com o pessoal da igreja, é um alívio muito grande, porque a gente respira, a gente sai, a gente esquece desse mundo, da nossa rotina. Então lá a gente tem uma vida espiritual também, tem cultos também, mas é um negócio totalmente diferente. Então, quando você volta com mais vontade, você volta revigorado, com mais força, querendo fazer ainda mais a obra de Deus. Então, tirar um tempo para você mesmo é importante para continuar a vida espiritual e vencer o desânimo espiritual. E última dica desse vídeo para você vencer o desânimo espiritual, não esqueça do espiritual. Não esqueça da oração, do jejum, da consagração e da leitura da palavra, de fazer as coisas para Deus. Por quê? Porque para você vencer o desânimo espiritual não é somente com as suas próprias forças, não é somente com táticas que eu falei nesse vídeo, mas também você tem que entender que muitos desânimos espirituais vêm do mundo espiritual. O inimigo, ele derruba cargas em nossa vida que às vezes a gente não entende. Então você entender isso e pedir ajuda a Deus e orar para que Deus venha lhe dar força, lhe dê ânimo, lhe ajudar nos dias maus é importante. Por quê? Porque Deus é a fonte da nossa força, é o nosso objetivo. Não teria sentido o meu objetivo ser vencer o desânimo espiritual e eu esquecer do mais importante, que é Deus. Porque a nossa força ela não vem de braços humanos, ela vem do Senhor.
Então não esqueça de pedir a Ele, de pedir força, de pedir ânimo, de pedir vigor, porque as táticas elas são importantes, mas o mais importante é você manter a sua vida espiritual ativa. Ore para que Deus lhe ajude. Leia a palavra para entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Continue fazendo a obra do Senhor para que assim Deus ele possa te ajudar na tua caminhada espiritual, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.